Amém? Diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos acompanham. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Amém? Os irmãos podem se assentar? Estou muito feliz de estar aqui. Eu preguei aqui há um tempo atrás e foi muito bom, gosto muito de vir aqui. E eu queria muito agradecer ao pastor Joab, a irmã, que eles têm um lugar muito especial no meu coração. E eu fiquei muito feliz quando a minha mãe falou que era esse tema, porque foi esse tema na minha adolescência, numa pregação que eu ouvi, que me fez ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando eu tinha 15 anos, eu escutei uma pregação assim, que a gente não deveria deixar o fogo se apagar e que a gente deveria colocar lenha. E eu não entendi o que isso queria dizer, mas aquilo me marcou muito. E eu queria que hoje você fosse marcado da mesma forma que eu fui. Então, abre o seu coração para o Espírito Santo falar com você. Eu estava sentada ali, desde a hora que eu cheguei, eu comecei a sentir algo ardendo dentro de mim. Eu não sei se você já sentiu isso. É esse fogo que você não pode deixar apagar. É a presença do Espírito Santo, aquilo que te dá aquela alegria, aquele entusiasmo. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu vou pregar, porque eu orei muitos anos atrás para viver isso que eu estou vivendo hoje. Então, sem perca de tempo, eu queria dividir essa pregação em 4 partes. Eu vou dar um contexto rapidinho do livro de Levítico, depois do capítulo 6, que a gente acabou de ler. E aí nós vamos pular para o Novo Testamento. E aí nós vamos aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos. Amém? Então vamos lá, o contexto de Levítico. A gente sabe que o livro de Levítico foi escrito para os levitas. As tribos de Israel, 12 tribos, tinham os levitas. E os levitas, eles foram separados por Deus. Foram separados das outras tribos, porque eles iriam servir ao Senhor no tabernáculo. A gente vai ver que eles não receberam herança. Todas as outras tribos receberam um pedaço de terra ali, da terra prometida, e eles não receberam, porque o Senhor disse para eles: eu serei a sua herança. Olha que coisa incrível. Deus fala: eu não vou te dar terras aqui, mas eu mesmo vou ser a sua herança, eu mesmo vou ser a sua parte. E o livro de Levítico, ele dá instruções aos sacerdotes de como deveriam fazer os sacrifícios e também sobre a lei. É um livro da Bíblia que fala mais a palavra santo. Em toda a Bíblia é o livro que mais repete a palavra santo, porque ele fala sobre santidade, separação, como se apresentar ao Senhor da maneira que agrada a Ele. E indo para o capítulo 6, a gente chega bem numa parte em que ele vai falar sobre alguns pecados que eram cometidos contra pessoas a Deus. Esses pecados não eram apenas sobre o próximo, mas isso também afetava o relacionamento com Deus. Então Deus falou: olha, quando a pessoa fizer isso aqui, ela tem que oferecer uma oferta, um sacrifício, para que ela seja perdoada por aquilo que ela fez. E aí nós chegamos a partir do versículo 8, ele começa a falar sobre o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é uma oferta completamente queimada. Existiam algumas ofertas que eram ali oferecidas que os sacerdotes podiam ficar com uma parte e comer. Mas essa não, essa era totalmente para o Senhor. Você colocava ali no altar e ela tinha que ser totalmente queimada. E esse holocausto tinha que queimar o tempo inteiro. Ele não podia parar. E isso lembrava o povo que da sua dependência do perdão de Deus. Que eles precisavam disso para poder se aproximar da presença de Deus. E com que esse fogo era aceso? A Bíblia diz que o próprio Deus
acendeu esse fogo. Não foi alguém que pegou um fósforo e foi lá e acendeu o altar, não. Em Levítico capítulo 9 diz que o próprio Deus lançou fogo através da sua presença, através da sua glória, e incendiou aquele altar. Então, ele vai dar a instrução sobre como deveria ser feito o holocausto, e ele vai dizer, olha, esse fogo que está queimando o holocausto, ele não pode nunca se apagar. E os levitas, os sacerdotes, eles têm que todos os dias colocar a lenha para alimentar esse fogo que já está aceso, para que ele não venha se apagar, porque o holocausto tem que estar sempre queimando e o fogo tem que estar sempre aceso. E o fogo do Senhor, ele era tão precioso que ele não aceitava nenhum fogo estranho vindo de fora. Tanto que no capítulo 10 de Levítico, a gente vai ver a história de Nadab e Abiú, que eles chegaram com um fogo estranho ali, com incenso no templo, e como eles chegaram com um fogo estranho, eles foram consumidos na hora. O fogo consumiu eles na hora, porque Deus não aceitava que algo estranho corrompesse a sua presença, a sua glória, o seu lugar santo e separado. E, como eu falei, o holocausto era contínuo e Deus acendeu esse fogo. E agora nós vamos para o seguinte, essa passagem está no Antigo Testamento. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios de sacrificar animal. Por quê? Naquela época os sacrifícios eram feitos para que as pessoas tivessem o perdão pelos seus pecados, mas era um pecado de expiação. O que é expiação? Cobrir os pecados, não limpava, não apagava, somente o sacrifício de Jesus, o Cordeiro perfeito, foi suficiente para eliminar de uma vez por todas o pecado daquele que o aceitasse e cresce nele verdadeiramente. Então hoje nós não precisamos mais matar animais para fazer sacrifício, porque o sacrifício do Senhor, o sangue dele é o que lava e purifica as nossas vidas. Amém? Então, hoje nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios, mas eu vou voltar aqui depois. E qual é o altar? Nós não temos mais um altar para fazer um sacrifício. No Novo Testamento, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, no tabernáculo, a presença de Deus estava ali no lugar santíssimo, que ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele podia entrar lá, mas fora isso ninguém tinha acesso direto à presença de Deus. E com o sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. E hoje a presença de Deus, ela habita dentro de nós. Nós podemos ter acesso à presença de Deus aqui e agora. Se você começar a falar com o Espírito Santo, ele vai falar com você e vai agir na sua vida, porque hoje não existe mais uma separação. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O nosso coração é o altar que queima com a presença de Deus. E quem são os sacerdotes? Somos nós. Antigamente só os levitas, como eu falei, poderiam ser sacerdotes. Mas a Bíblia diz que agora nós somos os sacerdotes. Ou seja, o que um sacerdote fazia? O sacerdote tinha acesso à presença, nós temos. O sacerdote servia a Deus, nós servimos. Os sacerdotes eram separados para ele e nós somos. E os sacerdotes, eles tinham o Senhor como a sua herança e nós temos o Senhor como a nossa herança. E nós temos como sacerdotes. Eu queria abrir aqui em Apocalipse. Não precisa abrir não, vou ler aqui. Apocalipse 1, do 5 ao 6, que diz assim: E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Então o Senhor, ele nos tornou sacerdotes. Tem um versículo muito conhecido em 1 Pedro 2,9 que diz assim: Vocês, porém, são
povo exclusivo, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você for prestar atenção no que eu acabei de ler, ele fala assim, que nós somos sacerdócio real, o povo separado, exclusivo de Deus. Mas ele termina dizendo, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu ouvi uma vez uma coisa que me marcou muito, que agora que nós somos sacerdotes, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos representantes do sagrado. Aonde você for, você está carregando o altar, a presença de Deus junto com você. É como se você carregasse todo aquele templo, todo aquele tabernáculo o tempo todo com você. Onde você chega, você chegou no mercado, a presença de Deus chega com você. Você está na escola, a presença de Deus chega com você. Você está na faculdade, a presença de Deus chega com você. E é aí que está a responsabilidade. Se a presença de Deus está com você, será que Ele se agrada daquilo que você tem dito, feito? Isso é muito sério. Um versículo de ontem, daquele aplicativo da Bíblia, é que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Uma coisa que mudou muito a minha história é porque a gente cresce assim na assembleia, né? E a gente está acostumado o quê? Desde criança, vem para a igreja, para o culto, escola dominical, e ninguém te fala, muitas vezes, ninguém te fala que tudo que você faz é para a glória de Deus. E ele fala, quer comam, quer bebam, você comer e beber já tem que ser para a glória de Deus. E isso sempre marcou muito a minha vida, depois que eu comecei a fazer as coisas para glorificar o nome do Senhor. Se eu ia para a faculdade, eu fazia os meus trabalhos para glorificar o nome do Senhor. Eu nunca esqueci, a dedicatória do meu TCC foi, eu dedico esse trabalho ao Deus que merece toda a honra e toda a glória. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque a partir do momento que você faz algo sabendo que é para a glória de Deus, você para de se importar o que as pessoas vão achar. Você para de se importar, será que eu sou bom o suficiente? Quando você faz as coisas para a glória de Deus, você cumpre o que está escrito em Colossenses 3:23, quando ele diz assim, em tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, como sacerdotes, nós temos uma responsabilidade. Eu quero que você guarde isso na sua cabeça. A partir de hoje, todo lugar que você for, você vai falar bem assim, eu estou representando o que é sagrado aqui neste lugar onde eu estou. Porque as pessoas precisam olhar para você e ver a oportunidade, uma oportunidade. Precisam olhar para você e ver a presença de Deus. A gente vai ver lá em Salmos, se eu não me engano, capítulo 4, Salmos 4, quando o salmista diz, muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? E aí o salmista responde assim, Senhor, faz a tua luz brilhar sobre o meu rosto. Faz a tua luz brilhar sobre o nosso rosto. Muitas pessoas estão ao seu redor perguntando, quem é que vai me mostrar o bem? Quem é que vai me mostrar o que eu devo fazer? E aí você deve orar para o Senhor, Senhor, brilha a tua luz sobre mim. Para que quando as pessoas olharem para mim, elas possam olhar e ver a tua presença. Elas possam olhar e ver a luz que emana da tua presença. A Bíblia fala em João capítulo 1 que nós somos filhos da luz. Na verdade, em Efésios, né, que nós somos filhos da luz, mas João capítulo 1 diz que o Senhor, que Jesus, Ele é a luz, e que as trevas não puderam apagar a luz que veio a este mundo. E Efésios diz que nós somos filhos da luz e que nós devemos viver como filhos da luz.
E a outra coisa é quem acendeu o fogo em nós. A gente falou que foi Deus que acendeu o fogo no altar. E também foi Deus que acendeu o fogo dentro de nós. Que fogo é esse? É o Espírito Santo. Sabe aquele fogo que arde dentro de você e destrói aquilo que não precisa, não tem que permanecer? Aquele fogo que purifica, que sara. O Espírito Santo que habita em você, esse é o fogo que você não deve apagar. Não é mais um fogo que a gente consegue ver, é um fogo que arde dentro do seu espírito. E o que o fogo faz? O fogo ele destrói, o fogo ele aquece, o fogo ele prova, o fogo ele purifica, ele fortalece, ele ilumina, ele modela. Eu ouvi algo uma vez que eu achei muito interessante. Uma pessoa disse assim: sabe por que Deus não nos fez vaso de ouro? Sabe por que Deus não nos fez vaso de ferro? Porque quando o ouro e o ferro passam pelo fogo, eles derretem. O Senhor nos fez vaso de barro, porque quando o barro ele passa pelo fogo, ele é fortalecido. E quando ele é fortalecido, ele está pronto para receber aquilo que Deus quer colocar dentro dele. E a Bíblia fala, Paulo fala, nós somos como vasos de barro com o grande tesouro escondido. Então não é sobre o que está por fora, mas o fogo que está ardendo dentro de nós. Então, o que nós não devemos apagar? É aí que nós chegamos. Ali em Levítico 6, estava falando que não poderíamos deixar o fogo apagar no altar. Nós já entendemos que nós somos os sacerdotes, já entendemos que nós somos o altar, nosso coração é o altar. Então, qual é o fogo que não se pode apagar? É o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Então, quando a gente fala de não apagar o fogo, que o fogo não pode se apagar, é o Espírito Santo não pode se apagar dentro de você. Você precisa manter acesa a chama do Espírito Santo agindo dentro de você. E é muito interessante porque com o passar dos anos, a minha mãe nem... Eu falei com ela que antes da gente chegar, que eu estava ouvindo ela ensaiar esse hino, a gente não combinou nada. Só cheguei para minha mãe: mãe, a senhora vai cantar um hino que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Quando ele fala assim, que os meus dons e talentos são para te servir. Os meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Então, não deixe o Espírito Santo se apagar dentro de você. E aí que nós chegamos na aplicação. Como eu falei, só Deus pode acender o fogo dentro de nós. Assim que você aceita Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em você e você não pode controlar isso. É o Espírito Santo que ele vem e ele habita em você. É por isso que quando nós queremos que a chama do Espírito Santo aumente, nós precisamos fazer uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, corra para os pés do Senhor e clame agora, socorro, Senhor. Quero o quê? Passos para isso, isso e isso. 5 passos para isso, isso e isso. Quando na verdade você só precisava pedir. Espírito Santo, eu não tenho força, Jesus. Espírito Santo, eu não entendo, Jesus. Mas Espírito Santo, faz queimar a tua chama dentro de mim. O que o Senhor espera, a Bíblia fala em Salmo 51, não são sacrifícios. Ele quer um coração quebrantado.
Alguém que esteja disposto a contar a verdade para Ele. Fala: Senhor, eu realmente não estou dando conta. Eu não tenho vontade mesmo, Deus. Eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero orar. Me ajuda. Quantas vezes eu estava assim, desanimada, e eu chegava para o Senhor e falava: Deus, eu não queria estar fazendo isso agora, mas eu vim porque eu sei que eu preciso. Eu queria dizer para você: não deixe a falta de vontade te afastar do Senhor, mas vá pela necessidade, porque vontade você não vai ter sempre. Vontade, você perde vontade até com as coisas que você mais gosta no mundo. Você fala: hoje eu não estou com vontade disso. Mas é igual minha mãe falou: você não vai à presença de Deus, você não vai à palavra de Deus só porque você está com vontade. É como um alimento que você precisa comer. Você fala: Deus, a minha alma está desnutrida e eu preciso. Então eu vou ler. Quantas vezes eu não estava com vontade nenhuma, e eu fui, peguei a palavra e comecei a ler. Eu falei: Deus, eu não estou conseguindo nem entender. Abre a palavra, Jesus, na minha mente para eu conseguir entender. Eu queria perguntar: o que está apagando a chama em você? Porque a gente lê em 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. O que é apagar o Espírito? É sufocar. Sabe quando Ele está falando e você fala: não, agora não. Sabe quando Ele está falando e você coloca alguma coisa mais alto, fala: não, agora não posso ouvir. Sabe quando Ele diz: faz, e você fala: não, Deus, não tenho coragem. Sabe quando Ele diz: busque, e você fala: Deus, não estou com vontade. Não abafe o Espírito Santo, porque se você abafar, vai chegar um momento em que você vai implorar: Deus, fala comigo. E o Espírito Santo, ele fala tanto com a gente. As maiores experiências que eu já tive com Deus não foi alguém que chegou: eis que te digo, por mais que eu guarde muito isso no meu coração, mas foi quando eu estava assim, quietinha, em silêncio, o Espírito Santo falou comigo no coração. Eu nunca esqueci, quando eu tinha 15 anos, é uma experiência, eu não ia contar, mas teve uma vez, com 15 anos, eu comprei uma aliança, coloquei no meu dedo, entrei no meu quarto, fechei a porta, apaguei a luz e falei: Deus, hoje eu faço uma aliança contigo, de te servir e entregar a minha vida. E era uma coisa muito simbólica, né? Bem, até engraçada. E eu achei que Deus não tinha percebido, não tinha visto aquilo. Até que um dia uma pessoa chegou para mim, um pastor, e ele falou: Deus viu a aliança que você fez com ele. E a gente acha que a aliança com Deus é só o compromisso dele conosco. E aí, um tempo depois, como eu comprei aquelas alianças bem ruinzinhas, e eu fui para um ministério que também não podia usar, eu falei: eu vou comprar de novo, só para guardar na lembrança aquele compromisso. E aí eu desci da faculdade, ali na principal do Pedregal, com o dinheiro, R$5, da aliança. E aí eu desci bem onde tinha um morador de rua, em frente a uma loja. E aí ele tava assim, e eu desci do ônibus. Aí eu tô passando assim, passei. Aí o Espírito Santo ficou incomodando meu coração. Falei: Deus, eu não tenho nada para dar para ele. Não tenho. Aí eu cheguei na esquina, o Espírito Santo falou bem assim: e o dinheiro da aliança? Aí eu fiquei, irmãos, 2 minutos assim, parada na esquina, discutindo. Mas Deus, eu desci aqui só para fazer isso. Eu moro longe, vou ter que pegar outro ônibus assim, só para fazer isso. No fim eu falei: tá bom. Peguei o dinheiro, fui num lugar onde vendia uns lanches, comprei. E aí eu pensei: talvez ele não saiba ler, e eu era muito tímida para falar. Eu peguei um post-it, escrevi assim: Jesus te ama, uma cruz e um coração. Fui lá e dei para ele.
Aí eu fui para a parada, né? Sem aliança, sem dinheiro. Fiquei lá na parada e de longe dava para ver ele. Eu nunca esqueci isso. Eu estava sentada. Olhei para ele e eu escutei o Espírito Santo falar dentro de mim. Essa é a nossa aliança. Não é algo que se pode comprar ou perder. É você ouvir a minha voz e obedecer. E a minha mãe sabe, essa é a frase que eu guardo para tudo na minha vida. E eu sempre falo, Deus, que eu sempre obedeça a tua voz falando comigo. Porque às vezes o Espírito Santo toca no seu coração e fala assim, vem na minha presença. E aí você fala, Deus, agora não estou com vontade, estou ocupada. Ou então, ora por tal pessoa, manda mensagem para tal pessoa. E você fala, Deus, não, a pessoa vai achar estranho. E o Senhor tem sido fiel nesse compromisso. Hoje eu já tenho 22 anos. E desde os 15 anos o Senhor tem sido fiel nesse compromisso. Recentemente eu fui... Perdão, nem perguntei o horário. Até quando eu posso continuar? Eu fui para um retiro. E quando a gente chegou lá, eles deram um papelzinho para a gente escrever algo que a gente queria para Deus. Eu estava passando por vários problemas assim, mas eu escrevi, Deus, nada do que eu poderia pedir ia ser suficiente. Eu acho que nada poderia ser bom. Eu escrevi isso, eu falei, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Porque essa é a nossa aliança. Passou 2, no terceiro dia, antes de ir embora, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, confirmando os projetos e os planos que Ele tinha no futuro. E assim que eu voltei, o Espírito Santo falou, eu te respondi. Essa é a minha vontade. E o que eu queria dizer para você é pare de abafar a voz do Espírito Santo. Pare de abafar a voz dele falando com você. Salmos 27, o salmista diz, eu ouvi o Senhor dizer, venha para a minha presença. E aí ele diz, tá bom, Senhor, eu vou para a tua presença. Em outras palavras, mas ele falou assim, venha para a minha presença. E o meu coração respondeu, sim, Senhor, eu irei. Porque o que vai permanecer por toda a eternidade não é aquilo que a gente conquistou aqui, não são relacionamentos, nem mesmo o ministério, porque o ministério um dia ele vai acabar, porque nós iremos para a eternidade. Lá não vai mais precisar de dons, não vai precisar mais de dons de cura, porque não vai haver mais dores, não vai haver mais doença. O que vai permanecer por toda a eternidade é essa chama do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. É o relacionamento com Deus. E como eu falei, corra para os pés do Senhor e fala para Ele, seja sincero. A segunda coisa é coloque lenha, combustível. O fogo ele já está aceso, você precisa colocar lenha. O que é a lenha? Como a minha mãe falou, ela era a palavra. Colocar lenha, ler a palavra, buscar ao Senhor, jejum, oração, coloca lenha mesmo sem ter vontade. Como eu falei, não deixe a falta de vontade apagar a sua necessidade. Então coloque lenha. Provérbios 9, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Aqui está falando que quanto mais você conhece a Deus, mais entendimento e clareza você tem. Está falando o conhecimento do santo. Conhecer a Deus gera discernimento. Então muitas vezes você está correndo confuso, pensando, Deus, eu não faço ideia do que fazer, está tudo tão confuso. E Deus já te deu a resposta. Me conhecer vai trazer a clareza para tudo que você precisa. Então você precisa querer conhecer o Senhor. Querer de verdade conhecer a Deus.
entregar seu coração. Então coloque lenha e não deixe de buscar a palavra de Deus. A terceira coisa é ouça. Ouça através da Bíblia, porque o Senhor, Ele fala conosco com isso aqui. Eu estava lendo Provérbios esses dias, irmão. Quem já leu Provérbios aqui alguma vez? Quem já apanhou de Provérbios aqui alguma vez? A Bíblia, ela nos dá a direção daquilo que nós devemos fazer, e nós podemos pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me diz, me dá discernimento, me fala o que o Senhor deseja para a minha vida. E nós precisamos aprender a estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu sempre faço essa dinâmica, minha mãe sempre ri, mas eu queria fazer hoje. Fechem os olhos. Eu gostaria que vocês pensassem na voz do pastor Joabe, falando qualquer coisa. Tudo na bênção? Agora, quando todo mundo conseguiu? Agora eu quero que vocês imaginem a voz do meu professor da faculdade. Dá não, né? É porque não dá para reconhecer a voz daquela pessoa que nós não conhecemos. Então, como é que a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo se a gente não busca conhecer? Porque deixa coração. E às vezes o diabo lança coisas na sua cabeça e você acha que é Deus. Ou que é você mesmo. Então, como é que você sabe se é Deus ou não? Você tem um filtro, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar disponíveis para aprender mais a palavra de Deus e ouvi-lo. E essa voz arde aqui dentro. Lucas 24, 32, no caminho para Emaús, quando os discípulos têm ali um encontro com Jesus, mas a visão deles estava encoberta, eles não conseguiam reconhecer Jesus depois que ele ressuscitou. E Jesus começou a explicar as escrituras para ele, do porquê que o Messias tinha que sofrer. E depois que Jesus vai, que eles descobrem que era realmente a presença de Jesus ali, eles falavam assim: o coração de vocês não ardia enquanto ele falava? Nosso coração tem que arder quando o Senhor fala conosco. E é tão lindo o Espírito Santo falando com a gente. Quantas vezes eu estou ali quietinha, orando, e aí vem algo na minha mente, o Espírito Santo falando comigo. E Ele fala com você. Ah, eu sou surdo espiritual, né? Não. Deus fala. E você tem que falar igual Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. 4. Deixa eu correr aqui, meu pai. Sacrifício. Como eu falei, eu ia voltar aqui. Como fazer para o fogo do Senhor permanecer? Existe um sacrifício que a gente tem que colocar sobre o nosso altar, que não é um animal, não é apenas coisas que nós fazemos na igreja. É o sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Algumas versões dizem: esse é o culto racional. O irmão Alan aqui falou sobre adoração. E de fato, a adoração é você entregar tudo de si. É você louvar ao Senhor de todo o seu coração. Mas a adoração, ela às vezes envolve mais do que louvor. Como eu falei, a adoração é você fazer tudo para a glória de Deus, para a audiência dEle. Sabe, reconhecer que Ele está diante de você e você fala: Deus, eu vou lavar essa louça agora para adorar ao Senhor.
Deus, eu vou te adorar com tudo que eu tenho. Aqui está falando o quê? Que o sacrifício vivo e santo que o Senhor quer é você. Não são apenas obras, não são apenas as coisas que você faz, é você. Você se entregar como sacrifício vivo e santo. Você falar: Deus, eu te dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Te dou a minha voz, te dou os meus bens, te dou tudo que eu faço, tudo que eu tenho. Eu sou o sacrifício vivo e santo. E não deixar que esse fogo ilumine a vida de outras pessoas. Você precisa deixar Deus usar você. Sabe, hoje em dia muitas pessoas pararam de orar por dons. Hoje a gente ora só por um, né? Deus, me batiza com o Espírito Santo para eu poder falar em línguas. Ninguém ora mais pelo dom da fé, pelo dom da cura, pelo dom da misericórdia. Isso. E são vários dons de ensino. Ninguém mais pede essas coisas. Deixa o Espírito Santo, que dá esses dons, usar você. Eu me lembro que esses dias eu recebi uma mensagem no celular de uma prima minha, que a gente não tinha muito contato. Eu tinha acabado de postar um texto falando sobre um assunto específico. E aí o Senhor me disse para postar aquilo e eu saí. De repente eu chego e tem uma mensagem dela. E eu sou muito ruim de responder mensagem. Não sei se alguém... Mas é assim, eu demoro meses para responder. E aí eu olhei assim e falei: depois eu respondo. E aí eu desci e lá embaixo tô sentindo aquele negócio assim, ardendo. E eu falei: Deus, o que é isso? Aí eu voltei lá pro meu quarto. E quando eu ia ler um livro, eu tô com o livro aberto. E aquele negócio assim. E aí eu falei: Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou bem assim: esse é o ímpeto por pregar o meu evangelho. Jamais apague isso. Na hora eu fechei o livro, rapidinho, peguei o celular e respondi. Ela começou a falar para mim que naquele momento ela estava chorando na cozinha dela, falando com Deus, achando que Deus tinha desistido da vida dela. O Espírito Santo foi me direcionando para falar as coisas. E eu queria dizer para você: nunca diga não para algo que você orou pedindo para Deus. Você fala: Deus, eu queria tanto pregar. Aí Deus, o pastor Joab: você vai pregar hoje? Misericórdia, pastor. Deus, eu queria tanto cantar. Irmã, tal com oportunidade. Minha mãe sempre me ensinou desde pequena: nunca negue a oportunidade. Nunca nego a oportunidade. Eu posso não ter preparado nada. Eu vou lá na frente, leio um versículo, falar alguma coisa. Mas nunca diga não para aquilo que você orou pedindo. Deus, me dá esse emprego. Aí Deus te dá um emprego. Aí você tá aí lá com a cara daquele jeito: ai, não aguento mais. Não aguento mais trabalhar para os outros, né? Deus, me dá a faculdade. Aí Deus vai lá e dá a faculdade. Aí você tá lá indo arrastado, fazendo tudo de qualquer jeito. Para de dizer não para aquilo que Deus te deu, para aquilo que você orou pedindo para Deus. Isso é muito, muito sério, porque tem coisas que Deus vai e tira. Meu pai na fé, né? Ele tinha o dom de profecia que Deus tinha dado para ele. Chegou um tempo que ele não queria mais entregar aquilo que Deus estava falando. Deus foi lá e tirou. Foram anos orando para Deus dar o dom de novo para ele. Então, o Espírito Santo, ele está falando com você. Ele está te capacitando para viver coisas novas. E você não pode dizer não. Esteja pronto para dizer sim ao Senhor. Amém? Por último, rapidinho, eu queria terminar com uma pergunta. A gente falou sobre
ter a presença de Deus no nosso coração, sobre nós carregarmos o altar do Senhor para onde nós formos, representar o sagrado, sobre a gente buscar a presença de Deus, buscar conhecê-lo, obedecer quando Ele falar conosco. Mas agora eu queria abrir a sua mente para algo que o Senhor estava falando comigo esses dias. Quando foi a última vez que você fez um propósito assim, não sei, de jejum, horário de madrugada, um propósito só para conhecer a Deus? A gente está acostumado por quê? Campanha 7 dias, Deus me dá um emprego. Um propósito, Deus cura tal pessoa da minha casa. A gente faz tanto propósito, e aí quando é para conhecer a Deus, a gente, não, é só eu ir para a igreja, aí eu vou conhecer, né? De fato, a gente pode conhecer mais a Deus na igreja. Mas quando foi a última vez que você fez um sacrifício verdadeiro e só falou assim: Deus, nesse propósito, tudo que eu quero é conhecer mais o Senhor? E eu pergunto, quando foi a última vez, mas você já fez? E o Espírito Santo, Ele quer se revelar cada vez mais a você. E eu te desafio: faça alguma coisa, algum propósito na sua vida e fala: Deus, eu não vou pedir nada, somente conhecer mais o Senhor. Eu vou abrir mão disso, ou eu vou fazer isso por tal tempo, e eu vou buscar mais o Senhor porque eu preciso conhecê-lo. E isso é muito sério, porque a gente acha que resolver os outros problemas é mais importante. Sem querer, a gente colocou ídolos acima de Deus na nossa vida. A gente colocou coisas acima de Deus na nossa vida. A Bíblia diz em João, se eu não me engano, 17, que a vida eterna é isso: conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. Você entende que a vida eterna é você conhecer a Deus? E eu sempre acabo voltando nesse assunto, que foi a pregação da última vez que eu fui, porque eu quero tanto conhecer a Deus. Eu falo de mim. Às vezes eu sento no chão do meu quarto e eu falo assim: Deus, há tanto que eu preciso aprender. Deus, tem tanta coisa confusa na minha cabeça, mas a Bíblia diz que conhecer a Ti vai trazer discernimento. Por favor, não pare de tentar conhecer a Deus. Não desista de tentar conhecer a Deus, porque o Senhor, Ele quer ser conhecido, Ele quer se revelar para você. E eu oro para que o Espírito Santo age de uma forma tão profunda na sua vida, que você vai ver o agir do Senhor, não apenas em você, mas na sua casa e nos ambientes onde você vai. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, com a permissão do pastor. E nesse momento, eu quero que você cumpra o primeiro passo que eu falei aqui. Seja sincero com o Senhor em como você está. Seja sincero com Ele. E você vai pedir para o Senhor: Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Deus, eu quero que essa chama arde dentro do meu coração e me purifique de todo pecado, de toda imundícia. Eu quero que esse fogo dentro do meu coração destrua toda fortaleza de Satanás. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda mentira de Satanás na mente de cada jovem aqui. Eu repreendo agora toda fortaleza do diabo.
Espírito Santo, vem com teu poder, Jesus, aqui agora no nosso interior. Arabacerabas, começa a orar. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, no sacrifício vivo e santo, no sacrifício vivo e santo de perante a ti, Senhor. Fere meu coração com uma ferida, um fogo ardente, Deus. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, Senhor, até que o Senhor venha. Nós queremos conhecê-lo, Jesus. Enche-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Espírito Santo. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Deus, nós não descansaremos enquanto nós não vemos a tua glória ser manifesta em nós, Jesus. Deus, porque não existe nada maior, não existe nada mais precioso do que te conhecer, Jesus. Pai, Jesus, aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai, Jesus, aquilo que nós não conseguimos, pois nós dependemos de ti. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos,
Incendeia-nos, aviva-nos, Senhor. Purifica-nos, nos molda, Pai. Aviva-nos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és digno de tudo. O Senhor é merecedor de tudo. O Senhor merece a nossa vida como um sacrifício vivo e santo. E nós nos entregamos, Jesus, aqui hoje. Vem com teu fogo e consome esse sacrifício, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu oro para que o Senhor avive de verdade seu coração. Eu falo isso de verdade, profundo. Porque eu não quero só vir pregar uma pregação bonita, uma pregação grande. Eu saí de casa falando: Deus, eu quero que o Senhor fale com eles, mas eu também quero que o Senhor age dentro de mim e fale comigo. Eu quero que você viva o extraordinário do Senhor na sua vida. Não deixe mais nada apagar a presença do Senhor dentro de você. Amém?